Uma coisa é certa, se tem uma característica da direita, é que a direita tende a ser corajosa. Gosta das pessoas que falam na cara, que têm coragem de se expor. Como eu, por exemplo, estou aqui falando e nem sei o dia de amanhã como é que vai ser. Afinal, hoje, falar no Brasil é perigoso. Mas por que eu estou falando isso? Estou citando o Pablo Marçal. Ficou aquela lenga-lenga, os bolsonaristas têm que seguir o que o Bolsonaro manda, tá? Então é o Ricardo Nunes, o cara do nojinho, o cara ali que não é bolsonarista, mas tem uma acordo ali com o Bolsonaro. Acontece que esse caso das joias foi meio emblemático. Por quê? Porque o candidato do Bolsonaro preferiu tirar o corpinho de lado e falar, olha, nesses dias com o caso das joias, vamos aproximar do Bolsonaro, não dá nojinho, pode refletir na gente. Também não está satisfeito com o candidato que o Bolsonaro indicou para vice. O acordo era, tá, eu te apoio, mas eu vou escolher meu vice. Colocou um cara da Rota lá. O problema é que alguns lugares que o Nunes vai pedir voto, a galera da Rota não é bem vista. E tá sendo ruim. Tá recebendo vaia, o Nunes tá recebendo críticas. Talvez um cara como o Boulos para vice do Nunes dava mais certo. O fato é que o Pablo Marçal foi o cara que teve coragem. Peitou 3 jornalistas da CNN, teve uma sabatina daquelas de fritada mesmo contra o Pablo Marçal, se saiu bem e ganhou muitos pontos com os apoiadores do Bolsonaro. Eu já até coloquei esse vídeo para você. Vou colocar de novo, porque agora tem um ponto mais específico que me chama a atenção. Quem está defendendo o Pablo Marçal é um cara até que criticava muito ele, viu virtudes, conterrâneo meu, o Gustavo Gaia. Olha só o que o Gustavo Gaia falou do Pablo Marçal. Você pode até não gostar dele, mas há de convir. Se precisa de um cara de coragem, os goianos não fogem à regra, não. Acompanhe aqui o vídeo do Gustavo Gaia. Você não precisa gostar do Pablo Marçal. Eu mesmo tenho várias divergências e diferenças com ele. Mas se tem uma coisa que eu quero é ver o Pablo Marçal participando dos debates para a Prefeitura de São Paulo. Ele fez uma sabatina agora com aquela turminha lá, crossferazinha do UOL, e ele detonou aquela galera e ainda explicou perfeitamente o caso das joias. Assiste esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Paz. Que tratorada que o Pablo Marçal tá dando nessa galera. Sinceramente, eu vou dizer, honestamente, eu não gostava muito dele não, um período, mas o que ele tá fazendo agora, ele não tá nem, ele fala o que ele pensa, você pode discordar, você pode achar ele um idiota às vezes pelo que ele fala, mas uma coisa tem que ser dita, ele fala o que ele pensa, ele não tá nem aí, ele não baixa a cabeça pra imprensa, e depois ainda, principalmente depois que a Globo fez aquilo contra ele, né, ele fala o que ele pensa, e ele falou perfeitamente no caso das joias do Lula. E, cara, eu dava pra ver o olhar de ódio daquelas jornalistas da UOL ali, com um cara que tem a coragem de falar exatamente o que ele pensa ali. Mas, foi perfeito. Eu adorei. Vamos compartilhar mesmo, porque quando o cara fala a verdade, a gente tem que compartilhar, mesmo que você não concorde com algumas coisas que ele fala. Um abraço. Enfim, esse é o grande ponto. Estaria o Pablo Marçal ganhando o apoio das pessoas? Vem cá, o Pablo Marçal já tem o meu apoio tem um tempo, tá? Eu acho que eu discordo de muita coisa do que ele fala, assim como ele também discorda de algumas coisas que eu falo. Ele mesmo já me deu uns puxões de orelha, até em live, essas coisas. E eu já nele também. É assim que funciona, tá? Mas a grande questão que a gente precisa entender é que nós precisamos de pessoas autênticas, tá? Não precisamos de pessoas que estão subservientes também, não. Precisamos de pessoas autênticas. E o Gustavo Gaia falou o que eu penso, ele fala o que ele pensa. E pessoas transparentes tendem a ser talvez mais fáceis de decifrar, né? Ou pelo menos você tem maior credibilidade pro sim ou pro não. Você já sabe, não, nisso aqui ele não concorda comigo e foda-se, eu entendo esse posicionamento contrário dele e vamos pra cima. É melhor do que esse tipo de gente que finge que concorda com você, mas na hora H você não pode contar com ela. Vou te trazer outro posicionamento do Pablo Marçal aqui também, que me agrada, tá? Que me agrada o posicionamento do Pablo Marçal aqui. Dá uma olhada. Sabe o que eu acho massa hoje? Eu acho massa a galera meter o pau nos índios, que os índios hoje andam de Hilux, cobra pedágio na rodovia e tudo, né? Isso aí é o que aconteceu ao contrário.
Os caras não tinham mentalidade de riqueza, chegaram aqui e falou, você gostou do espelho? Gostou? Me dá uma tonelada de ouro então em troca. Vai, para levar o espelho é tecnológico. Ó, a cabeça do índio 500 anos atrás. O que o índio fez, maluco? Ou o índio hoje falar, agora eu vou cobrar pedágio, andar de Hilux e cala a boca. O índio do passado que não entendia o que era riqueza, entendeu o que é riqueza e falou, essa terra é minha, mano. Os caras querem mandar hoje. É 100% desproporcional ao que aconteceu 500 anos atrás. Por que eu tô falando isso? Porque quando esses caras estavam aqui, tinha, sei lá, 600 tribos aqui dentro do Brasil. Os caras vieram, todo mundo acha que foi de boa encostar o navio. Os caras meteram flecha, foi um regaço. Só que eles não entendiam a riqueza que eles tinham. Os de hoje entendem. A maioria das reservas indígenas estão em cima, sabe de onde? De reserva de nióbio. Esses trem, mano, eu tô estudando já tem muitos anos sobre o Brasil. Eu sei onde que tá a reserva desse país e entendo o porquê que a gente é um povo brigão. Porque é o único método para fazer uma grande potência não dar certo. E tem gente que patrocina isso, cara. Tem muita gente interferindo nas eleições aqui no Brasil. É um estilo de manter esse povo ocupado com briga para que eles não desconfiem que eles são o povo mais próspero da Terra. Sabe o que eu acho massa hoje? Você discorda? Eu não discordo, não. Tá cheio de gente metendo o nariz aqui dentro do Brasil porque a potência que esse país tem e é travada quando se coloca gente inescrupulosa que acaba com a nossa economia. Sabe, todos os setores internacionais estão colocando esse tipo de gente. O discurso é simples, ó, vocês entram lá, ajudam os companheiros, ficam ricos entre si, mantêm-se subdesenvolvidos, são a nossa fazendinha, nós vamos explorar vocês e tá tudo bem. E aí quando surge um cara como o Bolsonaro e fala, quer saber? Nós vamos ser uma nação próspera. Nós vamos explorar as riquezas que nós temos e vamos bater de frente. É cara que levanta e fala, não, eu vou bater de frente com os Estados Unidos, vou bater de frente com a China, eu quero ser a grande potência. Quando vem cara como o Bolsonaro, o sistema inteiro derruba o cara. Concordo com o Pablo Marçal. Vamos lá. O Zé Trovão fez uma publicação sobre a CNN citando o caso Alexandre de Moraes, onde a Polícia Federal se manifestou, né, sobre o caso em que o Congresso norte-americano fez uma requisição, né, de informações ao ministro Alexandre de Moraes. E a Polícia Federal falou que não é tão simples assim, que envolve questões diplomáticas, e o ministro Alexandre de Moraes não respondeu. Acompanhe essa matéria aqui da CNN, que eu achei bem interessante. Inclusive, essa jornalista é a do papo lá com o Pablo Marçal, tá? A Polícia Federal está pronta para cumprir eventuais decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre o vazamento das decisões dos inquéritos das milícias digitais pelo Congresso americano, mas vê dificuldades. Foi o que eu apurei. Segundo fontes do Ministério da Justiça, seria necessária uma cooperação internacional, o que é complicado porque envolve o legislativo dos Estados Unidos. Diplomatas do Itamaraty também explicam que não é possível acionar o governo Biden por se tratar de um ato de um outro poder. São poderes independentes, me disse um diplomata. No Ministério da Justiça também há dúvidas se houve efetivamente uma quebra de sigilo das decisões de Moraes por parte do Comitê de Assuntos Judiciários dos Estados Unidos, já que foram divulgadas apenas as ordens para retirada dos perfis e não informações sensíveis do inquérito. Vou abrir aspas para uma fonte da alta cúpula do Ministério da Justiça. Não houve quebra do sigilo do sistema do Supremo e do inquérito por terceiros. Se alguém recebe uma intimação e quer divulgar, não é segredo. A polícia... Vocês entenderam aqui? Vou explicar. Quando o Comitê de Assuntos Judiciários dos Estados Unidos divulgou as informações do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, ele quis colocar a Polícia Federal para investigar, né, o Congresso norte-americano e intimar o governo Biden. Olha onde chega isso aqui, tá? O que aconteceu? O governo, né, o Congresso norte-americano, mandou o contra-ataque com aquela nota ao Alexandre de Moraes, o qual não foi respondido, né? Não teve a resposta por parte do Supremo Tribunal Federal e do Alexandre de Moraes. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa conversar agora, vamos falar sobre o Milei, tá? O Milei tem características dele que eu gosto, que me impressionam.
durante o período de campanha, e até foi muito bem lembrado pela Tati Mandelli, o Milei falou o seguinte: olha, eu não estou aqui para pastorear cordeiros. Eu estou aqui para despertar leões. Esse discurso foi impactante, esse discurso viralizou. Para quem acompanha alguns conteúdos em espanhol, eu passei a acompanhar mais conteúdos em espanhol. Para quem acompanha o La Nación, por exemplo, esse discurso viralizou, né? Ou seja, chegou um cara que quer ver a nação crescer. É mais ou menos o discurso do não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. E o discurso do cordeiro é o discurso do socialismo. Vou pastorear os cordeiros. É o efeito manada, é o efeito, olha, eu sou o grande líder supremo dessa nação e eu quero que vocês estejam na redoma que eu vou colocar para proteger e sugar de vocês igual um rebanho. O que o dono das ovelhas fazem? Vocês entendem? Algumas ovelhas têm lá a comida no prato, tem ali o local deles ficar, o pasto, e quem organiza isso tudo é quem pastoreia, não é? Mas o que acontece com as ovelhas? Vira lã e vira carne no prato. Essa é a ideia socialista, tá? É isso. Alguns se beneficiam, outros vão para o prato. O que acontece com os leões? São livres, independentes, anarquistas, né? Olha só, anarcocapitalistas, olha só. A Veja está tratando da discórdia entre Milei e Lula. Por quê? Porque o Milei não vai seguir protocolos. O Milei quis vir ao Brasil, veio como cidadão argentino e não como o presidente da Argentina. E aí acirrou a briga com o Lula e ampliou crise diplomática na América do Sul, porque não veio encontrar com o Lula, encontrou com o Bolsonaro. Birra e briga de menino birrão e de pessoas autoritárias. É assim que eu vejo. Tá? É assim que eu vejo completamente. Sabe? Veio Lula, se fosse um homem sensato, olha, espero que aproveite muito o Brasil. Aí daria a mentidinha básica dele, né? E venha reconhecer o quanto o Brasil está melhorando na minha gestão. Seja muito bem-vindo. Veio visitar, pena que não vai estar em muito boa companhia, mas pronto. Resolvi o problema, acabou. Aqui não tem ruído, relações econômicas. Ele tem posicionamento A, eu posicionamento B, mas beleza, não vou criar conflito por isso. Agora vem com empáfia, autoritarismo. Nossa, eu quero um pedido de desculpas. Olha, pedido de desculpas porque eu sou o todo supremo poderoso, comandante comunista da região aqui. Não, para, tá? Não existe isso aqui de supremo poderoso. Milei em momento algum desrespeitou o povo brasileiro ao vir aqui no Brasil. Em momento algum ele falou mal do Brasil. E nem cá entre nós o Lula pode reclamar. Porque o Lula mandou gente pra lá para fazer ataque sujo e baixo contra o Milei durante o período eleitoral, que é pior. E o Milei não falou nada demais. Vamos ser sinceros aqui, que o Milei falou, ele ainda confirmou depois. Então, não é bem assim, né? Matéria para vocês. Mário Frias publicou aqui e ainda falou, a cara de pau é demais. Por quê? Está acontecendo o seguinte. Matéria do Metrópolis que eu trago para vocês aqui, está acontecendo uma briga por paternidade, né? O governo e a oposição estão disputando a paternidade sobre a carne na cesta isenta. Ou seja, a carne, ela não ia ser colocada dentro da cesta básica e não ia ser isenta de impostos. O governo Lula já declarou que ele ia taxar as carnes. Depois que uma emenda, né, um destaque, fez com que a carne entrasse lá dentro, o governo Lula, na maior cara de pau, usa a primeira-dama e o Haddad para falar, não, olha só, nós conquistamos isso aqui. Sabe, assim, é uma disfarçatez, mas é uma coisa, assim, insana. Olha o título, Lula defende imposto em carne chique, mas isenção para frango e ovo. E aí, você vai ouvir aqui a Janja, mas o Haddad aqui, falando sobre a situação. Lula também teve a sua vitória ontem. Muito importante, muito importante. O presidente Lula tinha feito uma manifestação pública, né, de que a carne tinha que estar na cesta básica, porque, afinal de contas,
né, o acesso à proteína animal tem que ser garantido a todos os brasileiros. Então o Congresso também, por acordo de liderança, né, então foram todos os partidos, mesmo o PL que votou contra a reforma tributária, vamos dizer, eles têm feito uma campanha contra a reforma tributária numa linha de retrocesso, de não modernidade. Nós conseguimos vencer a oposição e colocamos a carne na cesta básica. A gente sabe que muita gente pode dar uma carnezinha também pro seu pet, né? Claro. Lula. É impressionante como é que não fica nem vermelho na hora de falar assim, na cara dura, né? Foi o destaque do PL, né? O destaque do PL que fez com que a carne entrasse na cesta básica. E aí o José Medeira ainda conversou aqui, né? Publicou aqui. Não houve reforma tributária. Houve aumento de imposto e perda de autonomia dos estados e municípios. Só isso. Resumindo, só veio para ferrar o brasileiro ainda mais. Então, cá entre nós, né? E assim, não cai nesse discurso fajuto, não, de que é uma vitória do governo Lula. Não, foi derrota para o governo Lula porque o destaque não foi dele e eles queriam ir contra. Tá? Então foi derrota, foi um destaque do PL. Eu tenho críticas ao PL, vocês sabem disso. Tá? Tem críticas também, mas nome aos bois. Foi o PL que fez o destaque e graças ao PL a picanha não ficou mais cara aí, tá? E o Lula vem agora, na maior disfarçatez, fazendo aquilo que ele é acostumado a fazer muito, dizendo que o mérito é dele, e não é, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.